Oi, esse é um tutorial falando um pouco sobre o aplicativo Landscape APR. Os integrantes desse tutorial são Ana Luísa Dias, Arthur Quadra e Chaisla Barbosa. Para a aula de Geografia e Análise Ambiental, ministrado pelo professor Clayton, no Cefet-MG. Olá a todos, a gente vai começar falando sobre a curva de nível e a sua relação com o relevo. A curva de nível é o nome que a gente dá para uma linha imaginária de dois pontos que representam uma mesma altitude de uma determinada área. Então, a partir dessas linhas imagináveis, né, plotadas em um desenho, a gente consegue identificar qual que é o relevo daquela região. Se o relevo é plano, se é íngreme, se é montanhoso, né, se apresenta alguma outra variação também. Então, é uma ferramenta importantíssima para que a gente utilize do processamento de dados, do processamento de altimetria para garantir uma explanação, uma projeção daquele relevo, daquela região tridimensionalmente. Então, o aplicativo que a gente vai falar, inclusive, hoje, ele apresenta ferramentas para que a gente possa colocar em prática essa parte tridimensional, essa interpretação técnica de curvas de nível através da interpretação do seu relevo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o aplicativo que nós usamos, que é o Landscape AR. Ele é um aplicativo bem fácil, de fácil acesso. Nós encontramos ele no Google Play Store para os usuários de Android. Ele é um aplicativo bem simples de ser usado. Você abre o aplicativo, ele te leva para uma tela que é diretamente a câmera, onde você pode fazer um ajuste de papel para melhorar, mas é recomendado que você utilize ele sobre uma superfície mais escura para ter uma melhor experiência de escaneamento. Você pode mudar também o tamanho do papel. E aí você faz o scan. E existem dois modos como você pode ver isso. Na verdade, o primeiro, né, que é o Top View, que é basicamente uma foto da sua curva de nível de cima, no caso desse relevo de cima. E o segundo, que é um pouquinho mais difícil de conseguir, é por isso que você realmente precisa estar nessa superfície mais escura, que ele te mostra em realidade mesmo. Ele te mostra meio que ao vivo ali. E você tem como ver um pouquinho de lado, o relevo e afins. Ele é um aplicativo bem simples de ser utilizado. Que a gente já sabe como funciona o aplicativo, o que é curva de nível e também a sua relação com relevo, vamos pensar num exemplo. Vamos supor um estudo de caso sobre uma região montanhosa próxima a uma área de urbanização, uma cidade, a construção de uma metrópole. Ao longo do tempo, ao longo da história, certamente essa área montanhosa que a gente enxerga atualmente, sofreu diversas alterações para poder dar espaço a essa urbanização. Isso inclusive se relaciona com a relação ser humano-natureza, que é justamente sobre essa relação entre nós e o espaço e o território da natureza. E a partir desse exemplo, a partir desse estudo de caso, a gente pode analisar historicamente essa região montanhosa, para poder dar mais aspectos, dar mais técnica nessa nossa análise. A gente pode utilizar a curva de nível, utilizar esses aplicativos, entre outras ferramentas que existem em universidades federais, em centros tecnológicos, para poder interpretar a modificação e essa transformação ao longo da história, para comparar a curva de nível que existe hoje atualmente desenhada e projetada com aquilo que existia tempos passados. Sabendo um pouquinho sobre o aplicativo, eu peguei alguns exemplos de curva de nível para ver como o aplicativo funciona e reage a cada uma delas. A melhor parte, no caso de ser 3D,
e de ser tão fácil é que você pode alterar essas curvas se elas não saem exatamente da maneira que você espera que elas saem. Você consegue desenhar talvez ou elas com um relevo mais alto, com uma inclinação mais alta, perdão, ou uma inclinação mais baixa. Eu peguei vários tipos de curvas de nível, como dá pra ver no vídeo, para tentar mostrar mesmo as curvas de nível, a diferença entre as curvas de nível. Nós temos um relevo com uma inclinação mais alta, um mais baixo e com inclinações abruptas e não abruptas.